A Gabriela está voltando agora. Pode continuar a sua fala, Gabriela? Desculpa, professor, estava voltando aqui. É, então, aí vamos chegar à conclusão. Aí eu fico pensando, né? Uma das coisas que eu fiquei pensando, conversando com meu namorado foi de que forma a sociedade, e aí como a aula está tratando sobre indústria cultural e as mídias, a televisão, né, influencia o pensamento das pessoas, tentar falar de uma forma mais simples, de que forma então que essa indústria cultural, que a gente vê um mercado, supermercados, eles abordam mais, o que eles tratam mais, né? O que a gente tem maior quantidade são produtos ultraprocessados. E aí, professor, me desculpa, eu sei que a gente está falando de forma geral, mas eu sempre tento buscar pelo lado da nutrição, né? E aí eu fico pensando, então, como que a gente pode fazer se toda a mídia, se a sociedade, se as redes sociais é, propaga essa ideia de usar produtos mais caros, menos básicos, e a gente tem menos estímulo, né? Para ir até uma feira de agricultura familiar, de quem produziu, de quem, enfim, como é que a gente pode transformar isso? Como é que a gente vai se formar e qual público que a gente vai ter que escolher, entendeu? Porque qual o valor que a gente vai colocar nas nossas consultas? Eu acho que tudo faz parte de uma mentalidade de mercado e então de marketing também, né? Que a gente tem que raciocinar para pensar quem a gente quer atingir, de que forma a gente quer atingir, o que, que a gente vai propagar. Então, no Instagram, se a gente fizer uma página na internet, né, nas redes sociais, um site, a gente vai colocar receitas usando produtos mais básicos, frango, batata, ou a gente vai fazer receitas usando produtos sem glúten, produtos com farinhas mais especiais, farinha de coco, farinha de, entendeu? Então eu penso muito sobre isso, de que Ah, Juliana, Acho que foi sem aí querer. eu aí eu penso muito sobre isso, entendeu? Sobre no final das contas, as escolhas que a gente tem que tomar baseado nessa indústria cultural, nas mídias, nas influências e também nessa divisão, né, nessa desigualdade social que temos e que é clara do capitalismo, né, na sociedade capitalista. É legal a sua fala, por quê? Por que que eu destaco bastante essa questão da crítica, do pensamento socialista e tal? Por quê? Porque vai ser uma questão de escolha para vocês. E muitos que, como você, têm essa vontade de influenciar as pessoas mais simples e tal, vão se decepcionar com isso e, como saída, vai ter a crítica para o sistema de governo. Entendeu? Você olha e fala assim, poxa, isso aqui é importante para todo mundo, que mexe com a saúde das pessoas e tal. Só que eu não consigo atender as pessoas da classe mais baixa, porque os produtos são caros, uma dieta é cara. Então, então, aí você começa a questionar que numa sociedade mais igualitária, você poderia dar esse tratamento igual para todo mundo, certo? Então, existe uma tendência, quando você fica com esse grau de insatisfação, que é um problema que eu vejo há 30 anos na comunicação social onde eu dou aula. O pessoal estuda lá a teoria da comunicação, a escola de Frankfurt, a indústria cultural, e provavelmente lá onde você estudou história, existe toda uma revolta dos estudantes, até fomentado por professores, contra o sistema capitalista. Né? Então, por isso que a gente vê um viés muito mais socialista dentro das escolas, por causa das pessoas, nos cursos mais de humanas, tá? Exatas, o pessoal é muito mais pragmático, tem que produzir, vão produzir, pau na máquina. Não tem esse tipo de reflexão. Eu sei porque eu fiz engenharia, eu sou da área. Então, existe essa revolta.
Aí você fica naquele dilema. Eu vou atrás do meu sustento, vou fazer o meu trabalho onde eu posso fazer, ou vou ficar revoltado com o mundo, querendo que tudo acabe, que mude, que seja tudo socialista e tal, porque daí todos vão ser tratados iguais, pará. E a realidade é assim, né? Por que que eu citei, e até eu coloquei aqui o trailer desse filme. Cadê ele aqui? Deixa eu ver o trailer dele. Aqui. O trailer da Revolta dos Bichos, que eu recomendo para todo mundo, né? Uma obra clássica aí do George Orwell, em que, deixa eu fazer uma outra coisa aqui, que eu tenho que colocar o som, compartilhar o som. Tá aqui. Então, é só o trailerzinho, certo? Eu estou sem som. Here is a cartoon with a difference. The first full-length cartoon film to be made in England. Produced by the brilliant team of Hallis and Batchelor, it has been acclaimed by New York and London critics alike. It tells a compelling story for every adult. Yet it's assuredly a film that every child can enjoy. Come and visit Animal Farm, where all animals are equal, but some are more equal than others. Meet its quite extraordinary inhabitants. The wise and wishful old Major. But remember, now and forever, all animals are Está em inglês, equal. o filme em si já demonstra o que está acontecendo, né? Mas tem versões com tradução, com legenda, que eu recomendo que assista, né? Para não viver essa ilusão de que é possível a igualdade. As pessoas são diferentes umas das outras e pensam de forma diferente. Muriel, who acts the goat. Then, of course, there's the drunken farmer, Jones, who gets his just desserts. And Whimper, who wangles and barters till it hurts. Remember then to visit Animal Farm. Make certain you watch Pig Brother just as he is watching you. Então, recomendo, por quê? Esse filme mostra bem o seguinte, que se você não tiver uma igualdade conseguida pela educação, sempre vai haver alguém sendo dominado. Onde você tem um socialismo equilibrado, são nos países nórdicos, por exemplo. Social-democracia, né? Como Suécia, Noruega, Onde enfim. funciona são nos países nórdicos. Por quê? Porque eles têm um alto grau de alfabetização, não alfabetização de saber interpretar as palavras só, mas alta formação. E aí, ninguém aceita que um domine o outro. Basta ver isso, que sempre a gente vê no noticiário, né, que a Suécia, o deputado sueco, ele vai trabalhar de bicicleta. Ele mora num apartamento funcional de 50 metros quadrados, tem lavanderia coletiva no prédio, ele lava a roupa dele, certo? Ele é um igual. E isso só é possível quando a sociedade tem um grau de evolução em que aqueles que saem fora da linha são extirpados. Então, se um cara desse lá
é pego em corrupção e tal, ele, toda a geração dele está perdida no país. Então, daí você vê uma social-democracia funcionando, certo? Agora, implantar onde existem diferenças sociais muito grandes é dar o chamado milho para o bode, né? Alimentar aquele que quer ter ânsia de poder. Então, vamos ver as diferenças. Enquanto eu falei, né, que o deputado lá na Suécia anda de bicicleta e mora num apartamento funcional de 40 metros e ganha a mesma coisa que as outras pessoas, porque a diferença salarial na Suécia é muito pequena, o salário mínimo e o salário máximo de alguém que trabalha para o governo, ou trabalha, não empresário. Empresário é fora da curva, porque empresário, qualquer um de nós podemos ser empresário. Nós, como empresário, nós arriscamos nosso dinheiro, geramos emprego atrás de maximizar o lucro. Então, não dá para pôr a conta do empresário. O empresário é empresário. Qualquer um no mundo inteiro é assim. Se ele não estiver tendo o ganho que ele quer, ele tira o dinheiro e leva para outro lugar. Assim como a gente, se a gente tem dinheiro na poupança e não está rendendo legal, a gente leva para outro lugar. Daqui a pouco vocês vão ter uma clínica de nutrição. Se você não estiver ganhando dinheiro suficiente para sustentar o padrão de vida que você quer, você pode largar a clínica de nutrição e montar uma academia de ginástica. Vocês vão ver que depois de formado, a formação básica que nós temos ajuda a nos direcionar, mas não nos escraviza de ficar preso àquela função. Vai fazer o que você tiver melhores condições de negócios. Então, enquanto acontece isso com o deputado lá, o nosso deputado estadual, não precisa nem ser federal, estadual, senadores e tal, os caras ganham 37, 40 mil de salário. Só que daí, somando todos os a mais que ele tem, ele chega a ganhar 200 mil, 300 mil. Quando você pega 200 mil, vamos fazer 200 mil, e divide pelo salário mínimo, que é 1.000, dá 200 vezes mais ele ganha do que uma pessoa de salário mínimo. Na Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, a diferença entre o menor e o maior salário é 4, 5 vezes. Se o salário mínimo lá é 1.000 euros, o salário top é 5.000 euros. Salário. O cara que é deputado, ele tem uma profissão e quando ele acaba o mandato dele, não quer se eternizar como deputado, porque ele vai voltar para a função dele, ele está a serviço de todos. Agora, quando o cara ganha aqui 200, 300 mil, ele entrou lá, ele não quer mais sair. E ele faz de tudo para ficar. Por isso essa luta para ter mais dinheiro, para fazer campanha, toda essa coisa que a gente vê, que o cara quer se perdurar no poder. Ele ganha muito. Ele não ganharia a mesma coisa fazendo qualquer outra função. Até porque tem muitos lá que são até semi-analfabetos, não tem informação. Ele conseguiu cativar as pessoas, um país pobre como o nosso, chegou lá, está perto do poder e ele não quer sair mais. Então, num país como o nosso, em que 1% das famílias tem renda superior a 27 mil, 5% tem renda superior a 10 mil, 10% tem renda superior a 5 mil reais. O Brasil tem em torno de 70 milhões de famílias, vamos supor isso, né? Considerando que tem em torno de 3 pessoas por família, talvez até menos de 70 milhões. 10%, 7 milhões tem renda superior a 5 mil reais, renda familiar. Tem 63 milhões de famílias
equivalente a 180 milhões de brasileiros, com renda inferior a R$ 5.000. A grande maioria, 90% aí das famílias, tem renda de R$ 1.000. Vocês, pelo pouco que vocês já pesquisaram da profissão de vocês, esses 90% de brasileiro que ganha os 60%, 70% que tem renda familiar de R$ 1.000, tem condição de fazer um acompanhamento nutricional à base de farinhas especiais, à base de nutrientes e assim por diante? Não tem. São pessoas que trabalham muito e mal conseguem comer o que está à frente. Eu vivi uma experiência quando eu tive meus 14 anos no Senai, que foi divisor de águas na minha vida, porque a partir dali eu vi que eu precisava poupar, que eu precisava ponderar todos os gastos e tal. E com 14 anos eu comprei o primeiro terreno meu, e já faz 20 e tantos anos que eu tenho 2 casas geminadas em cima desse terreno que me rende aluguel, quase 30 anos que eu tenho. E que foi essa experiência? Meu pai era instrutor no Senai, então eu ia de manhã com ele, na hora do almoço vinha para casa para almoçar, voltava para o Senai para fazer o segundo turno. Na minha época, o Senai era 2 turnos completos, de manhã teoria, à tarde oficina ou vice-versa. Mas um dia meu pai estava em São Paulo, ou ele já tinha sido transferido para São Paulo, não lembro, porque ele foi depois para a sede do Senai, e eu tinha um jogo de xadrez depois do almoço, campeonato, eu fiquei no Senai. E eu fui na hora do almoço para a cantina junto com o pessoal para comer. E eu pedi lá um X-tudo, sei lá o que eu pedi. E enquanto esperava, sentei e o pessoal recebeu as marmitas, né, que eles levavam para passar o dia lá no Senai. E eu fiquei chocado quando os caras abriram a marmita. Por quê? Caras que conviviam comigo, né, que era de manhã e à tarde junto, jogando bola, indo na oficina, tendo aula, tal. Quando abriu a marmita, um deles tinha arroz na marmita. O outro tinha farinha na marmita. O outro tinha arroz e couve. E aí, o serviço social do Senai tinha uma verba lá que complementava isso. Então, a cantina fritava não sei quantos ovos, às vezes fritava linguiça. E aí, para cada um daqueles, ia lá e pegava e dava um ovo para ele, dava uma linguiça para ele. Na hora que chegou o meu sanduíche, eu passei até mal, porque eu estava comendo um negócio que era supérfluo ali, enquanto meus colegas, que iam passar o dia inteiro com aquela alimentação, estavam comendo nada. Aquilo lá marcou minha vida. Falei, puta merda, é essa a realidade da vida, não é a que eu tinha. E aí eu era aprendiz da Ford, recebia meio salário mínimo, cheguei para minha mãe e falei, ó, eu tenho isso aqui guardado, queria que você me ajudasse a comprar o terreno. E a partir dali, eu comecei sempre a pensar que eu não queria nunca passar por aquela situação, nem como filho e nem como pai no futuro. Imagine os pais desses meus colegas sabendo que ele ia passar o dia inteiro no Senai
e estava saindo de casa com um pouco de farinha dentro de uma marmita. Então, isso moldou a forma que eu sou, né? De pensar que, ó, se eu vou ter 2 filhos, eu tenho que ter condições de dar o melhor para eles. Não vou ter 10 filhos, eu não vou ter condição de fazer isso. Muito provavelmente, se eu tiver 10 filhos, eu não vou conseguir tratar bem esses filhos. E provavelmente algum vai passar essa situação que eu vi meus colegas passando. Então, essa é a realidade nossa. Certo? Então, a profissão de vocês é nobre, só que é uma profissão elitizada hoje. Elitizada. Para você não sofrer, né? Você pode definir que você vai dedicar 20% da sua vida a trabalho voluntário para ajudar comunidades carentes, sem pensar em ganhar dinheiro com isso. E os 80% você vai trabalhar com quem pode pagar para sustentar a sua vida. Eu trabalhei, eu acho que eu comentei, no MEC. Era responsável, uma das áreas que eu era responsável, era alimentação escolar. O MEC destinava 4 bilhões por ano para complementação na alimentação escolar. E, por regra, os municípios tinham que consumir 30% de produtos da agricultura familiar. Então, outra saída que você tem é ser nutricionista das prefeituras. Toda prefeitura tem que ter nutricionista para cuidar do cardápio que é oferecido para as crianças nas escolas. E tem todo um acompanhamento do pessoal do FNDE com técnicos que fazem reuniões constantemente com os nutricionistas, verificando se está sendo dada uma alimentação equilibrada para o jovem, certo? E num país como o nosso, que, ó, pasme, 60% a 70% das crianças do Brasil têm como principal alimentação diária a merenda escolar. Tanto que você pega em Taubaté, na prefeitura, quando eu trabalhei, que eu trabalhei na assessoria do prefeito, então eu trabalhei nessa questão da alimentação escolar. Você chega a ter 5 refeições por dia para o aluno. O aluno que vem da creche, né? Ele chega, recebe um cafezinho, sei lá o que é, o nutricionista que define, às 10 horas tem outro, na hora do almoço tem almoço, no meio da tarde tem outro e tem janta antes de ir embora. Então, por que isso? Porque são crianças que não têm condição em casa. Tem um problema, porque os pais acabam entregando para o Estado a responsabilidade. Ele não se vê obrigado a trabalhar para dar sustento para o filho. Ele cobra, né? Você fala, pô, é um absurdo. É um absurdo. Cada um tem sua cabeça, né? Mas as pessoas acabam não pensando que, poxa, eu ganho salário mínimo, minha mulher ganha salário mínimo, a gente tem 2.000 de salário de renda familiar. Eu não posso ter 5 filhos, 6 filhos. Eu tenho que ter um. Eu direciono todo o meu potencial para que esse um tenha uma vida melhor do que a minha. E isso vai melhorando a sociedade. Porém, tudo vai contra isso. Então, as pessoas que têm menos condições têm mais filhos. Por quê? Porque, além de não ter uma consciência de que os pais devem prover a vida dos filhos, ainda tem um monte de incentivo do tipo Bolsa Família, quanto mais filho tem, mais recebe. Várias instituições que dão coisas para quem tem muito filho.
E isso vai fazendo com que a nossa sociedade fique cada vez mais recheada de pessoas pobres e a concentração de renda cada vez maior na mão de poucos. Por quê? Porque os mais ricos têm poucos filhos, dá uma melhor formação, entrega algum patrimônio para os filhos e esses tendem a ter os melhores empregos, ter as melhores coisas. Já na classe mais baixa, continua distribuindo pobreza, porque tem muitos filhos, não consegue dar alimentação, não consegue dar segurança, saúde, e vai multiplicando a pobreza. Então, vocês estão numa profissão que, para não sofrer, precisa ter muito claro isso. Eu adorei ter trabalhado com alimentação familiar, escolar. E até eu fui num congresso no Rio de Janeiro, porque o Brasil é referência para países da América Latina e da África em termos de alimentação escolar. Muitos países copiaram o modelo brasileiro e lá ficou claro que a alimentação escolar foi uma forma do governo dar alimentação para as crianças, porque dar dinheiro para os pais não virava alimentação para as crianças. Então, você leva a criança para a escola e lá você alimenta, sem dar dinheiro. Só que daí, na minha fala, que eu representava o governo brasileiro, na minha fala sobre isso, eu, dentre várias coisas, eu falei que eu sonhava em ir no encontro daquele em que o principal ponto de discussão era a qualidade da alimentação escolar. O balanceamento nutricional, a garantia de uma alimentação que não levasse à obesidade, não levasse à carência alimentar e tal. Esse deveria ser o objetivo de todos ali. Não se acomodar com aquele resultado atingido que era dar alimentação para os pobres. Os governos tinham que trabalhar para que os pais tivessem condição de dar alimentação para as crianças e a escola orientar os pais a dar uma alimentação saudável e não assumir o papel de alimentar as crianças. Certo? Essa foi minha fala, porque a gente já tinha atingido o objetivo. Se você pensar que as escolas públicas brasileiras têm em torno de 40 milhões de crianças estudando, são 40 milhões que têm alimentação definida por nutricionista, 30% da alimentação é da agricultura familiar. Perfeito. Perfeito. Mas estava substituindo a responsabilidade dos pais de só colocar no mundo filhos que ele consegue criar. Você vai na Europa hoje, tem um crescimento populacional de 0,3%. Itália, por exemplo. Porque a cada 3 pessoas, uma tem filho. Sabe por quê? O italiano não aceita a ideia dele colocar um filho no mundo que ele não consegue criar, que o Estado vai ter que criar para ele. Até porque o Estado não aceita fazer isso. Então, todos já têm a consciência disso. Quando acontece que todas as crianças têm escola, todos vão ter uma formação e tal, e isso vai alimentando uma sociedade mais igual, né? E sendo mais igual, aí você pode ter uma social-democracia. Se não tiver igualdade, é um pseudo, um engodo, uma mentira dizer que se pode viver numa sociedade social democrata.
Na Itália, por exemplo, eu fiquei um ano lá fazendo meu pós-doutorado. O professor aqui no Brasil, médico, uma pessoa que tem um padrão mais alto, ganha tanto quanto o italiano, quanto o europeu. Por exemplo, o professor que eu trabalhava com ele, dois professores que eu trabalhava direto, um tinha 30 anos como doutor, professor na universidade, ganhava 2.800 euros. E o outro tinha um pouco menos, 25 anos, ganhava 2.500 euros. Na época, o euro estava 4, então um deles ganhava perto de 12 mil, o outro ganhava perto de 9 mil. 2,5 vezes 4, perto de 10 mil reais. O professor aqui no Brasil, universitário, ganha isso ou mais. Nas estaduais, nas federais, ganha 20 mil. Até mais. A diferença não era nesse nível de cargo. A diferença da Europa para cá é que o salário base lá é 1.000 euros. Com 1.000 euros, o cara consegue pagar um apartamento, vai pagar um financiamento de 40, 50 anos, vai pagar aí 200 euros por mês. Consegue comprar um carro, vai pagar em 30, 40 meses, cento e poucos euros por mês. E se casar ainda 1.000 euros do marido, 1.000 euros da mulher, 2.000, o cara pode viajar todo final de semana, ter uma vida boa. Aqui, na contrapartida, nós vivemos uma geração que ganha R$ 1.000. Então, olha só, o professor lá ganha 3.000 euros, vamos arredondar. O professor aqui também ganha 3.000 euros, até mais. A grande maioria na Europa ganha 1.000 euros. A grande maioria no Brasil ganha R$ 1.000. O professor ganha 3.000 euros igual lá. O engenheiro, aquele 5% mais rico do Brasil, ganha igual lá. Só que a grande maioria de lá ganha 4, 5, 6 vezes mais do que a grande maioria daqui. Certo? Porque com R$ 1.000 você não consegue comprar um apartamento, você não consegue comprar um carro. Mal você consegue se alimentar. Certo? Então, importante a contribuição da Rafaela, ou Gabriela, dela ter vindo aí de um curso de história, né? Porque é essa reflexão que eu quero trazer para vocês. E por quê? Porque eu senti nas outras vezes que eu dei aula na nutrição que todos vocês têm um pensamento de que a nutrição vai resolver o problema do mundo e tal. Eu concordo. Eu tenho uma filha que é vegetariana. Meu filho tem amigos que são veganos. Só que daí você vê o custo da alimentação, né? Ele é proibitivo para qualquer outro. Porque tem o próprio produtor sabe que ele não está produzindo para a classe baixa. Ele está produzindo para quem tem dinheiro. Não precisa nem ser vegetariano ou vegano para sofrer isso. Tem uma amiga que começou a querer só comer, a se alimentar com produto orgânico. E aí eu vi que é para rico, né? Porque um frango normal custa R$ 3 o quilo, sei lá. O frango que ela comia orgânico custava R$ 26 o quilo. 10 vezes mais. Aí você fala, pô, como é que eu vou levar todo o meu conhecimento de nutrição para essas pessoas? A saída é ir para a alimentação escolar.
Se tem esse pensamento, preste um concurso e vai ser nutricionista de prefeitura para cuidar da alimentação escolar. Porque lá vai ter apoio do governo federal para pôr em prática uma alimentação de qualidade para as crianças. Tudo bem? Está aberto para discussão ainda. Quem quer comentar alguma coisa? Daqui a pouco a professora deve entrar para falar com vocês, então aproveitem. Eu vou chamar alguém, porque eu já vi que as pessoas não estão querendo participar. Então eu chamo e vou avaliar. Eu posso falar. Vai lá, Juliana, então vai. Voltando para o assunto sobre a indústria cultural, eu acho que a indústria cultural, agora com o avanço tecnológico, virou como se fosse uma revolução industrial, né? Criação em massa, dominada pelo capitalismo, visando lucro e manter o pensamento dominante. Então, no meu ponto de vista, foi isso que aconteceu com a indústria cultural hoje, principalmente com o avanço da tecnologia, né? Hoje a cultura é criada em massa, visando o lucro, manter o pensamento dominante, procurando alienar as pessoas. Então, mas não é de hoje isso, viu, Juliana? Não, né? Essa é a crítica da escola de Frankfurt desde sempre. O que aconteceu com a comunicação via internet, as redes sociais e tal, é que até abriu mais a possibilidade de discussão sobre o tema. Porque essa característica de usar a indústria cultural para definir o estilo de ser das pessoas, o estilo americano de ser foi construído através da indústria cultural. E ele leva para os outros países, né? O fast food está no mundo inteiro, a Coca-Cola está no mundo inteiro, certo? O estilo de consumismo e tal está no mundo inteiro. Eu até acho que o evento do marketing digital aí, das redes sociais, ele dá a possibilidade da gente deixar muito mais transparente para as pessoas essa dominação, porque a comunicação hoje é 1 a 1. Você consegue se comunicar diretamente com as pessoas e não mais através dos meios de comunicação de massa. Agora, a grande discussão é o que tem ao invés do capitalismo? O socialismo. Agora, para o socialismo funcionar, o que a gente precisa? Porque senão vira outra Cuba, em que o Fidel Castro conseguiu convencer todo mundo que o socialismo era bom, aí a família Castro ficou milionária, dominando Cuba, e Cuba ficou parada no tempo, né? Uma pobreza absoluta lá, certo? E que não resolveu o problema, porque hoje eles dividem a pobreza, não dividem riqueza. A riqueza está na mão de poucas pessoas. Certo? Vai cair, eu volto, a gente continua falando sobre isso, aguardando a professora que deve estar entrando aí em poucos minutinhos. Tá ok.